Olá, bem-vindos ao Lado a Lado Cast, diretamente do Global Forum, essa edição especial que está acontecendo aqui em Brasília. E comigo agora está a doutora Ariane Macedo, médica cardiologista e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Doutora Ariane, você tem uma vasta experiência em oncocardiologia e também na função de atuar dentro de importantes comissões e sociedades. A doutora é membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida e também faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além disso, a gente sabe que a doutora atua também internacionalmente. Então, tem uma preocupação que vai além, acredito que quando você se formou, vai além disso, né? Eu acho que você foi construindo um caminho muito sólido de melhoria no país e no mundo. E aí eu queria já pegar o gancho do que foi falado na abertura do Global Forum sobre a nova legislação e a implementação dela, e eu queria que você falasse como que pode influenciar a colaboração entre especialistas em oncologia e cardiologia para garantir uma abordagem integrada e multidisciplinar no cuidado de pacientes com câncer e condições cardiovasculares concomitantes. Andressa, obrida pelo convite, né? Tá aqui mais um ano é essencial e agora celebrando a promulgação da lei a lei de combate, prevenção e tratamento do câncer, né? Que a gente pretende uniformizar, protocolar um pouco mais o tratamento dos pacientes oncológicos. E a sua pergunta é extremamente relevante porque a gente sabe hoje que câncer e doença cardíaca andam de mãos dadas, nenhum na frente do outro, eles estão concomitantes, são as duas principais causas de morte no mundo inteiro. Em alguns países o câncer é o primeiro lugar, seguido pelo coração, as doenças isquêmicas, infarto, AVC, doença arterial periférica, e em alguns outros países isso se inverte, mas sempre os dois sendo os mais responsáveis. E isso não é coincidência. O que a gente hoje está entendendo é que os mesmos fatores de risco, com suas diferenças individuais em relação à genética, mas os fatores de risco que causam os problemas cardíacos são também relacionados às doenças oncológicas. Então, quando a gente fala de prevenção, ao prevenir doença cardíaca, você também está prevenindo câncer. E isso tem ficado mais evidente com os estudos que nós temos feito, e você comentando em questão da colaboração internacional, óbvio, a gente tem no Brasil uma dificuldade um pouco de entender os nossos dados. A gente faz muito, a gente atende muito, a gente tem uma população de médicos e de pacientes que recebem a nossa assistência. O Brasil tem o Sistema Único de Saúde, que é universal, e está em todas as cidades do Brasil, então a gente tem muito paciente, a gente tem muito dado, mas a gente não transformou isso em informação. Então, a gente utiliza ainda os dados e as informações que vêm de outros países que já construíram essa informação em saúde de maneira mais robusta e que consegue extrair dos dados a informação que precisa. Eu estou comentando isso porque recentemente saiu uma publicação de um banco de dados de mais de milhões de pacientes nos Estados Unidos, em que eles acompanharam esses pacientes durante muitos anos, durante mais de 10 anos, prospectivamente, ou seja, começaram o acompanhamento no ano, passaram-se mais 10 anos e foram avaliar os riscos cardíacos dessas pessoas. E queriam ver duas coisas. As pessoas que tinham pressão alta, diabetes, colesterol alto, fumavam, tinham obesidades, faziam atividade física, o que ia acontecer em relação à chance delas terem câncer? E isso de maneira prospectiva, olhando para frente. E o que chamou a atenção é o seguinte: a partir da idade adulta, né, a partir dos 18 anos, a gente faz um cálculo de risco cardiovascular e foram acompanhando essas pacientes. Os pacientes que mantiveram o risco baixo, ou seja, não tinham pressão alta, diabetes, colesterol alto, faziam exercício, não fumavam, e mantiveram esse risco baixo durante 10 anos, a incidência dessas pessoas de câncer foi muito baixa. Nas pessoas que pioraram com o tempo, ou seja, começaram com baixo risco e depois de 10 anos engordaram, pararam de fazer exercício, começaram a fumar, elas dobraram o risco de câncer. Não estou falando de infarto, eles olharam para câncer. E quando essas pessoas já começavam no estudo, e aí começavam com várias idades, de alto risco, ou seja, mais de 2, 3 desses fatores não compensados, e isso piorava ou ficava igual, 4 vezes mais chances de câncer.
Então, hoje, quando a gente fala de prevenção de câncer, a gente fala muito de vacinação de HPV, né, que é um câncer prevenível, câncer de colo de útero e os cânceres associados a HPV, mas a gente tem que falar de cuidado de saúde geral, de prevenção primária, de hábitos de vida saudável, de educação desde as crianças até o adulto jovem, que perdure na vida adulta. A gente tem que falar da importância de ser ativo fisicamente, de não fumar, de ter uma ingestão controlada de álcool, de cuidar da saúde de maneira prevenível, que aí sim nós vamos conseguir reduzir talvez a incidência de câncer e traçar as políticas de acesso a diagnósticos mais precoces. E uma das coisas que a gente advoga nessa interseção entre câncer e doença cardiovascular e câncer, sabendo dessa associação, hoje existem alguns movimentos da gente começar a fazer prevenção de doenças oncológicas com maior atenção nos pacientes cardiopatas. Então a gente está invertendo um pouco. Antes a cardio-oncologia ficava muito voltada ao paciente com diagnóstico de câncer já estabelecido, para avaliação de risco cardíaco, secundário ao tratamento, que alguns tratamentos podem prejudicar o coração, ou para deixar o paciente com uma qualidade de vida melhor. A gente continua fazendo isso, mas agora a gente também está olhando o inverso. Será que o paciente que é meu paciente cardiológico, ele tem mais risco de ter câncer? Parece que sim. Então, é uma outra estratégia que vem vindo de fora e a gente, na cardiologia do Brasil, quer incorporar, de olhar de maneira diferente para os pacientes com doença cardíaca para procurar o diagnóstico mais precoce de câncer. Então, a interseção entre as duas doenças tem vindo em vários momentos, desde a prevenção até diagnóstico e passando pelo tratamento também. E você falou você abriu sua fala falando da comemoração que foi ano passado. Você teve um papel fundamental no conselho do Lado a Lado para que essa lei fosse aprovada também, junto com outras pessoas e outras partes que fizeram à frente disso. Foi uma comemoração e hoje se inicia um Global Forum, que é a implementação disso, é uma discussão de arregaçar as mangas depois da aprovação para a implementação. Como que você pode antecipar, na sua visão, quais são de cara os principais desafios que a gente já está enxergando? Hoje, amanhã, a gente falou um pouco disso, né? Agora, ao longo do dia, a gente vai comentar um pouco mais. Hoje, na medicina, existe uma ciência diferente, que a gente chama da ciência da implementação. Então, nosso grande desafio agora é esse, é tirar do papel com ações, com metas, com planos de execução, que vão envolver pessoas, vão envolver pessoas na forma de gestores, de médicos, vai envolver paciente, vai envolver financiamento, vai envolver política pública, vai envolver abraçar a causa, então trazer as pessoas certas, colocar essas pessoas para discutir, alinhando os objetivos. Esse é o maior desafio, que hoje a gente começa, tá? Né? Hoje pela manhã a gente teve o privilégio de assistir coisas muito interessantes, né, colocando lado a lado, sem querer parafrasear, foi sem querer, paciente e gestores de alto escalão, né, como a gente tinha hoje o Instituto Nacional do Câncer, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ex-ministros da Saúde, diversas autoridades na frente de um paciente oncológico. Então, acho que é isso que tem que ser feito. Então, hoje, a medicina caminha para essa ciência da implementação, que é tirar do papel, que é desenvolver o trabalho da Marlene, do Instituto, um trabalho gigantesco que foi feito de criar o documento, de saber o manual do que tem que ser feito. Agora é o como. E o como é que é o grande desafio. Achar as pessoas, achar os modelos, fazer as pessoas se engajarem de uma maneira real e com desfecho. Com meta, prazo e organização. Então, o que eu antecipo hoje é a construção desse grupo de implementação, que vai passar em várias esferas, né? Que aí... Mas, assim, é complexo, mas a gente vai começar da maneira
regionalizado, que foi o que a gente discutiu hoje, para montar um fluxo que seja sustentável, que é o último ponto que eu queria destacar. A gente pode fazer tudo muito, muito bem executado, mas ele tem que ser avaliado e quanto à sua sustentabilidade num sistema de saúde que tem uma fonte única de financiamento. Né? Você falou muito sobre ouvir, né? Para essa lei acontecer, começou um trabalho lá atrás do lado a lado que a gente sabe de ouvir a linha de frente, né? As pessoas que trabalham na linha de frente, de rodar o Brasil e ouvir quase que 100% dessas instituições que trabalham com paciente oncológico. E agora você me traz que uma das coisas que mais foram discutidas agora para a implementação é colocar o lado a lado, né, o paciente com o gestor, com o especialista, para se escutarem. E você acha que essa conversa está preparada? Existe essa abertura? Porque a gente sabe que envolve outras coisas. Como que vai ser a dificuldade dessa ouvidoria de ambos os lados? Hoje a gente teve uma pequena amostra de quão complexo e até o ministro Tais comentou que é a gente olhar o indivíduo, porque a gente tem um paciente na nossa frente, mas também olhar o coletivo. Então, a moderação disso, desse que tem sido o grande trabalho de uma comunicação transparente e muito, muito sincera, porque não se pode prometer o que não é possível entregar. E uma das coisas que a gente comentou muito é quais são as entregas que nós vamos nos comprometer a fazer. Porque o paciente ele quer ter o tratamento dele, ele quer ter a consulta, ele quer ter o exame, que é todo direito, está na lei. Nossa lei diz que que o nosso sistema, né, a gente criou uma lei, uma constituição, que o brasileiro tem direito universal à saúde. Então, aquilo está lá. Cabe a nós, comunidade e todo o poder legislativo, executivo, fazer isso acontecer. Mas não é tão simples. Se fosse simples, a gente não precisava de tantas discussões. Mas eu penso que a questão agora é a gente tem um objetivo, que é reduzir a incidência do câncer, prevenção, diagnóstico e tratamento. A conversa vai ter que ser muito aberta, direta e verdadeira com o recurso que a gente tem na mão. Não dá para prometer e não entregar. Então, hoje pela manhã, acho que ficou muito claro isso. Então, essa conversa vai ter que ser uma conversa com muitos lados abertos a ouvir e às vezes ouvir coisas que a gente não queria ter que ouvir. Do tipo, não tem o aparelho, não tem o exame e que talvez eu não vou conseguir a curto prazo, mas que a gente vai procurar uma maneira de dissolver isso. O trabalho que foi feito para desenhar o nosso dado brasileiro, que foi o que eu comecei a comentar, que a gente usa muitos dados de fora do Brasil, já é um grande passo, porque a gente precisa ter traçado um diagnóstico, que é a primeira etapa, né, de um projeto. O que eu tenho e como funciona. Então, isso já tem sido feito pelo INCA, pelo ICESP e vários outros órgãos da saúde, mas esse trabalho da lado a lado também trouxe muito dado interessante, que foram visitadas, né, as UNACONs e os CACONs, para entender quem são as pessoas que estão lá, o que fazem, quais são as deficiências. A partir disso é que vai se criar esse plano. Então, essa conversa vão ser conversas complexas, mas que a gente está disposto a resolver, a fazer o trabalho. Quase que eu estou tentando fazer essa entrevista com você como se fosse uma sensitiva, porque eu quero previsões. Tá. Dentro disso, dentro dessa nova legislação, o que você acha que é mais importante, que deveria ser discutido e implementado de primeira? A gente sabe que uma legislação ela tem muitos detalhes, mas o que você anteciparia para um primeiro experimento? Eu anteciparia financiamento. O financiamento no sentido de distribuição, tá? Então, eu acho que tem a questão do valor do todo, do global. O método de distribuição, ele já é existente, a gente já sabe de onde vem o dinheiro da saúde, que chega naquela região, naquela cidade. Isso está na lei, mas a gente sabe que essa distribuição pode ser um pouco mais refinada, digamos assim. Então, eu acredito que o primeiro olhar que a gente tem que fazer, além de construir esse caminho, é
colocar o dinheiro onde mais precisa. E onde o hiato é maior. A gente falou muito de vazios de assistência, vazios de saúde. Então, eu diria que onde está doendo mais, eu tenho que ir primeiro para tratar. E depois a gente vai organizando, mas você tem que tirar a dor maior, que eu acho que está hoje mais traçado para a gente, que é os locais onde falta, é o vazio, não tem nada. Então, ali a gente tem, eu acredito que é distribuir melhor, eu diria assim. E acredito que a curva de aprendizagem deve ser muito importante nesses lugares, até porque vai sair de um zero para algo, né? Então, você já começa a criar experiências dificultosas de lugares que já têm um pouco mais de acesso. Com certeza. Mas eu acho que hoje a medicina e a tecnologia está aí para ajudar, né? Num país continental como o nosso, os nossos desafios são de deslocamento, né? A gente tem um Brasil, e ficou muito claro na apresentação, de onde estão os maiores centros de saúde para tratamento oncológico. A gente é um país litorâneo, e está no Sudeste, no Sul e na costa. Então, o interior e o Norte e o Nordeste já começa por ali, até por uma questão de ocupação, de acesso mesmo, de vias rodoviárias, aéreas, ferroviárias, enfim. Então, a gente tem o problema, a gente precisa interiorizar a medicina de qualidade. Porém, eu acredito que hoje as ferramentas de telemedicina, tecnologia, vão nos ajudar, porque a gente não vai conseguir levar, e talvez nem precise. Eu acho que hoje a gente tem como estar presente sem estar fisicamente, para que a gente consiga estar mais presente em mais locais ao mesmo tempo. Sim. Porque os centros de conhecimento, eu digo que talvez possa colaborar com aquela estrutura, não necessariamente precisa ir presencialmente. Eu acho que o trabalho de visita técnica local foi feito e foi essencial. Porque uma coisa é você fornecer educação, conhecimento, informação. A informação ela está muito acessível, né? Você, jornalista, sabe como tudo se transformou. Mas também, com certeza, tem não virou... os contras também. A informação não virou conhecimento. Exatamente. E as pessoas acham que basta ter. Se tivesse, a gente não tinha os hiatos que a gente tem hoje de educação, de acesso, etc. Fora as notícias falsas que matam, né, pessoas. Exatamente. Então, tem que saber... Então, mas eu acredito que a construção de como tem sido feito esse trabalho vai ajudar, inclusive, a reavaliar o que deu certo e o que não deu. Hoje a gente falou muito sobre uma questão de a gente aprender que o óbvio tem que ser falado também. Um dos problemas que a gente tem de comunicação, de aprendizado, é a percepção de que talvez aquilo já era parte do conhecimento comum de algumas coisas. E muitas vezes a gente vê, muitas vezes não, acho que eu diria que para esses desafios grandes, quanto mais repetido o óbvio, mais claro fica a mensagem. E eu acho que a gente tem que ser mais claro e mais direto no objetivo, na comunicação, na fala, e partir mesmo de uma criação de um conhecimento que parta da base, e não partir do pressuposto de que aquilo já é sabido. A gente se surpreende quando escuta, às vezes, as perguntas que vêm de coisas que te obrigam, muitas vezes, a voltar 3 passos atrás. Bom, então vamos construir isso de novo. Né? E ok, é para isso que a gente está desse grupo tão grande, para entender as demandas e atendê-las, supri-las, aprender junto. E a gente aprende o tempo todo, né? O conhecimento é isso aí. Então, é uma oportunidade muito grande para todos que estão envolvidos, e o objetivo é um objetivo só: melhorar a qualidade de vida e a vida mesmo dos pacientes, todos nós, né? Todos os brasileiros e brasileiras que precisam do Sistema Único de Saúde. Essa lei foi aprovada até que de maneira rápida, diante do que a gente vê, né? Mas com uma força-tarefa muito grande. Sim. De vários pontos. Agora, para a implementação, você está enxergando esse mesmo gás? Eu estou até enxergando mais, eu acho. Assim, bom, é uma notícia positiva. Porque a primeira barreira legislativa é bem desafiadora, né?
Eu acredito que é um momento, e a gente, né, passou e passa sempre por turbilhões aí, né, políticos, enfim, mas lado a lado, a Marlene especificamente conseguiu aglutinar, né, uma força de pessoas fenomenais que fizeram acontecer a legislação. Então, eu acredito que agora, com ela escrita, aprovada, se torna mais real, mais próximo do palpável, do tangível. Eu sempre acreditei, acho que todos nós que conhecemos a força da Lado a Lado e a força do grupo sabia que isso aconteceria, mas eu acredito que a gente está trazendo mais pessoas, agregando mais força de parceiros essenciais para que isso aconteça, uma vez que a lei já é lei, né? Então agora eu acho que vai. A gente só não pode titubear, mas vai. Isso é muito legal. E esse agregado, esse juntos, né, que o Lado a Lado conseguiu construir, mostra a importância de unir a força e deixar de lado num tempo tão partidário que a gente tem vivido para todos os assuntos. Essa lei foi feita completamente apartidária, conseguiu reunir todos os viés, pessoas diferentes, cabeças diferentes, enfim, para um pró da saúde pública, da melhoria da saúde do câncer, da prevenção. Então eu também acredito, tenho muita esperança, que eu acho que é uma palavra, esperança, que os pacientes mais usam de oncologia, né? Sim. Esperança que dê energia para que a gente continue construindo isso, né? Não, com certeza. E o que é interessante é que essa construção, né, e essa parceria, e esse trabalho, essa união, me faz refletir, às vezes, que a dificuldade, o sofrimento une mais do que a vitória, né? Então, agrega mais. Eu acho que eu acredito muito no ser humano como um ser comunitário. Então, apesar da gente estar vivendo, às vezes, em momentos muito individualistas, mas acho que a essência do ser humano, ele é de uma comunidade. Nós trabalhamos para o todo. Tá lá no fundinho, acho que em alguns casos está meio escondido, mas quando aflora uma dificuldade, um desafio, uma dor, uma vivência, e principalmente porque o câncer ele tem ficado cada vez mais próximo de pessoas, né? Assim, se a gente parar para pensar, e quantas pessoas há 10 anos atrás você conhecia de oi, tudo bem, né? Cumprimentar, não aquele de ouvir falar, pessoas que estão da sua circulação, que você conhecia, que tinham um diagnóstico, e que hoje você compara o número de pessoas, porque isso é a incidência da doença no mundo todo. Então, ele está mais próximo. Então, eu acredito que essa necessidade de fazer uma assistência melhor traz um pouco mais desse senso comum humanitário de todos nós, né? Porque as posições, os cargos, as posturas que as pessoas estão, isso é tudo passageiro, né? Então, ali é tudo, hoje amanhã não é. Ela só está, né? Não é o que ela é. Então, mas a gente, como ser humano, é. E eu acredito que isso traz, é mais um exemplo do momento que esse tipo de desafio une. Então, eu acredito 100% na humanidade. Que bom, a gente tem que ter esperança mesmo. Essa foi a doutora Ariane Macedo. Obrigada por mais uma conversa. Eu que agradeço, Andressa. Sempre um prazer falar com você. O prazer é meu. E a gente encerra mais um Lado a Lado Cast. Até a próxima.